Olá pessoal, um prazer estar aqui com todos vocês. Me chamo Rosinaldo Jerônimo e na aula de hoje trabalharemos o tema prisão preventiva. Bom pessoal, primeiro ponto é citar para vocês que a prisão preventiva está disposta no nosso Código de Processo Penal, do artigo 311 ao 316, certo? Então é muito importante a leitura atenta da literalidade desses artigos, porque sabemos que muitas bancas pegam exatamente o que está na lei e transcrevem nas alternativas. Então, o candidato tem que ter esse contato, certo? Inicialmente, vamos a um conceito básico de prisão preventiva. Vamos lá. É uma modalidade de prisão provisória, de natureza excepcional, estabelecida com o objetivo de tutelar valores relacionados à persecução penal, assim como interesses da sociedade. Bom, pessoal, com esse conceito, inicialmente, conseguimos entender que a prisão preventiva tem natureza cautelar, certo? Por ser exatamente uma modalidade de prisão provisória. Então, temos que a prisão preventiva não tem a intenção de punir o indivíduo, mas sim evitar o cometimento de novos delitos, bem como impedir que a conduta do indivíduo interfira na apuração dos fatos ou na aplicação da sanção correspondente. Além disso, através dessa natureza cautelar, verificamos que não ofende o princípio da presunção de inocência, certo? Isso é bastante cobrado também nas questões, tendo em vista exatamente que a prisão preventiva não visa punir o indivíduo, certo? Verificamos aqui no slide também que a prisão preventiva tem natureza excepcional, ou seja, não é a primeira hipótese que o juiz, o magistrado, leva em conta. Ela tem pressupostos a ser atendidos, hipóteses de admissibilidade que precisam ocorrer para que então seja permitida a decretação da prisão preventiva. Em relação ao objetivo, de tutelar valores relacionados à persecução penal, assim como interesses da sociedade, veremos isso mais detalhadamente quando formos trabalhar os pressupostos da prisão preventiva. Aqui o nosso segundo ponto é quanto ao momento de decretação da prisão preventiva. Pessoal, muito importante a leitura do artigo 311, então vamos a ela e a gente dá uma explanada daqui a pouco. Em qualquer fase da investigação policial, lembramos, qualquer fase, seja da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então, pessoal, é muito importante lembrarmos que a prisão preventiva ela pode ser decretada em qualquer momento, seja da investigação policial ou do processo penal. Muito importante ter essa ideia em mente, tendo em vista que muitas questões tentam confundir o candidato com o momento de decretação da prisão temporária. Veremos mais à frente que a prisão temporária ela somente pode ser decretada na fase de investigação policial, na fase do inquérito. Então, muitas questões tentam restringir o momento no qual a prisão preventiva pode ser decretada. Então, muita atenção a isso aí. Bom, o artigo 311 nos trouxe também quais os legitimados a requerer a prisão preventiva. Vamos a eles. Autoridade policial, através da representação, Ministério Público, ofendido ou querelante, bem como assistente de acusação na fase judicial. Bom, pessoal, o pacote anticrime, a nossa Lei 13.964 de 2019, vamos ouvir muito falar dessa lei no nosso curso, trouxe diversas modificações, não só quanto à prisão preventiva, mas no processo penal como um todo. Trouxe uma mudança que, com certeza, vai ser objeto de questões, que é a retirada do magistrado, do juiz, da possibilidade de decretar a prisão preventiva de ofício. Prisão preventiva não pode mais ser decretada de ofício, pessoal. Com certeza, grave isso aí, vai vir em questão. Então, foi retirada do juiz, do magistrado, a possibilidade de decretar prisão preventiva de ofício. Agora, somente através de representação ou requerimento
desses legitimados que acabamos de ver aqui. Autoridade policial, Ministério Público, ofendido ou querelante, né, assistente de acusação. Tranquilo? Gravou isso aí? Vamos agora, então, aos pressupostos. Pessoal, temos 3 pressupostos da prisão preventiva. Prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo na liberdade do indivíduo. Bom, pessoal, a prova da materialidade nada mais é do que provas, né, que comprovem que aquele crime, que aquele delito realmente ocorreu, né? O indício suficiente da autoria é indícios que tragam grande probabilidade daquele indivíduo que será cerceado, terá a sua liberdade cerceada, né, ser o autor daquele crime que temos provas de que ocorreu. Tranquilo? Esses dois institutos, né, 2 pressupostos, formam o que chamamos de fumus commis delicti, ou fumaça do cometimento de um delito, né? Nosso próximo pressuposto, perigo na liberdade do indivíduo, periculum libertate. Pessoal, muito importante ter esses termos em mente, porque eles realmente vêm na prova. O examinador coloca esses termos em latim e é importante que o candidato, né, consiga interpretá-los e poder responder à questão. Bom, pessoal, o periculum libertatis, ou perigo na liberdade do indivíduo, ele é manifestado em algumas hipóteses, que a gente vai ver agora. Quando necessário para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal, e quando houver descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Bom, pessoal, quanto à garantia da ordem pública, verificamos que a liberdade do indivíduo causa uma sensação de intranquilidade, de temor na sociedade, né? Por exemplo, aquele indivíduo que é chefe do tráfico, chefe de uma organização criminosa. Em liberdade, este indivíduo se dedica a práticas reiteradas de crimes com violência ao patrimônio, crimes contra a pessoa, tráfico de drogas. Então, com certeza, esse indivíduo em liberdade irá sim causar uma sensação de temor, de intranquilidade à sociedade, caracterizando assim o periculum libertatis, né, fazendo com que esse pressuposto esteja presente. Outra hipótese é a garantia da ordem econômica, levando em conta o mesmo raciocínio, mas aqui em um viés mais específico. O indivíduo ele se dedica a práticas que vão ferir a ordem econômica, por exemplo, a lavagem de dinheiro, certo? Conveniência da instrução criminal. Bom, aqui em liberdade, o indivíduo ele se dedica em ameaçar testemunhas, ameaçar a vítima, destruir provas. Então, assim, caracterizado também o perigo na liberdade do indivíduo. Próxima possibilidade, para assegurar a aplicação da lei penal. Bom, aqui nessa hipótese, resta comprovada a manifesta intenção do indivíduo em fugir, certo? Em trocar de identidade. Nesse caso também caracteriza-se o periculum libertatis. E por último, quando houver descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Vimos inicialmente que a prisão preventiva tem caráter excepcional, caráter cautelar. Então, inicialmente o juiz pode, né, decretar medidas diversas da prisão. Porém, caso o indivíduo as descumpra reiteradamente, estará também caracterizado o periculum libertatis. Pessoal, é muito importante ter essas manifestações do perigo na liberdade do indivíduo em mente, porque muitas questões trazem somente, né, cobram somente do candidato essa lembrança, esse conhecimento de quais são as possibilidades de exteriorização do periculum libertatis. Tranquilo? Muito importante esse ponto. Gravemos então os pressupostos da prisão preventiva. Bom, seguimos então aqui no nosso estudo, né, para a leitura do parágrafo 1º do artigo 315, pessoal, que nada mais é do que uma positivação de um entendimento já pacificado, seja no STF ou no STJ. Vamos à leitura. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra medida cautelar, o juiz deverá indicar concretamente existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Ou seja, pessoal, aquele
aquelas exteriorizações do periculum libertatis que vimos, né, que autorizam a prisão preventiva, devem ser contemporâneas, devem ser novas, né? Então, aquele indivíduo, ele realmente tem que, naquele momento, estar com a intenção de fuga, ou a sua liberdade realmente, né, ser um perigo à ordem pública, por exemplo. Então, muito importante este artigo, prestar muita atenção no que foi trazido para a lei, que era entendimento anterior através do pacote anticrime, certo? Então, seguimos aqui, pessoal, as hipóteses de admissibilidade, presentes no artigo 313 do nosso Código de Processo Penal. Qual é a primeira hipótese de admissibilidade, pessoal? Crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Então, pessoal, dessa informação podemos tirar aqui o seguinte, olha, crimes dolosos. Ou seja, não é possível a decretação da prisão preventiva em crimes culposos, certo? E como a hipótese nos traz a palavra crime, também não cabe prisão preventiva em contravenção penal. Então, crimes dolosos, certo? Com pena máxima superior a 4 anos. Pessoal, então, um crime que tenha pena de 1 a 3 anos. Bom, inicialmente, então, ele não cabe prisão preventiva, tendo em vista que a pena máxima tem que ser superior a 4 anos. Segunda hipótese, reincidência em crime doloso, pessoal. Então, nesse caso aqui, a pena máxima não necessariamente terá que ser superior a 4 anos, né? Somente é necessário que o indivíduo seja reincidente em crime doloso. Vale lembrar que, olha lá, 5 anos, passados 5 anos, apaga-se a reincidência. Então, esse outro crime praticado pelo indivíduo deve ser nesse espaço de 5 anos, beleza? Então, olha aqui, olha, 5 anos, apaga reincidência, certo? Reincidência. Tranquilo. Próxima hipótese, que também não necessita dessa pena máxima superior a 4 anos, que é a violência doméstica. Bom, pessoal, no caso de violência doméstica ou familiar, certo? Para garantir a aplicação das medidas de urgência, também é uma hipótese de prisão preventiva, certo? Que autoriza a prisão preventiva. E por último aqui, quando houver dúvida quanto à identidade civil ou a pessoa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Bom, pessoal, aqui o magistrado, o juiz, não tem certeza de quem é aquela pessoa. Aquela pessoa possui 2, 3 identidades, certo? E não traz nenhuma informação que diga quem ela realmente é. Então, nesse caso, também resta caracterizada uma hipótese de admissibilidade da decretação da prisão preventiva. Vale lembrar, pessoal, que aqui, olha, esclarecida a identidade, o indivíduo deve ser imediatamente solto. Então, pessoal, nesse caso, é somente para esclarecer a identidade do indivíduo, certo? Esclareceu, o indivíduo é liberado. Tranquilo? Então, muito importante também gravar essas 4 possibilidades, certo? De hipótese de admissibilidade. Cai bastante em prova, muito importante gravar isso aí. Tranquilo? Seguimos então, pessoal. Bom, aqui vamos trabalhar também outro entendimento jurisprudencial, também pacificado anteriormente no STF, caía bastante já em prova, certo? Que o pacote anticrime, né, a nossa lei 13.964, já começa a ler essa lei desde hoje, certo? Vai cair muito. Trouxe para o nosso Código de Processo Penal sobre prisão preventiva. Vamos à leitura. Artigo 313, parágrafo 2º, certo? Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena. Pessoal, vimos que a prisão preventiva tem pressupostos, tem hipótese de admissibilidade, tem natureza excepcional e não visa punir o indivíduo. Então, de fato, esse artigo aqui, na verdade, ele é lógico. Não é admitida como antecipação do cumprimento de pena, certo? Tem um caráter cautelar a prisão preventiva.
Seguindo aqui, olha, ou como decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia, certo? Muita atenção nesse artigo aqui, nesse parágrafo 2º do artigo 313, que com certeza vai ser objeto de prova. Seguimos então, pessoal, para a relação entre as excludentes de ilicitude e a prisão preventiva, certo? Aqui é muito simples, pessoal. Basta a gente saber que as excludentes de ilicitude afastam, vedam a decretação da prisão preventiva, né? Aqui para o nosso estudo de processo penal, basta que a gente lembre quais são as excludentes de ilicitude. Então vamos lá, olha, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, bem como causas supralegais de excludente de ilicitude, como, por exemplo, o consentimento do ofendido. Então, muita atenção, aqui basta gravar, pessoal. Excludentes de ilicitude, seja quaisquer uma dessas, afastam, vedam a decretação da prisão preventiva, beleza? Então, seguimos lá. Bom, pessoal, o pacote anticrime trouxe lá do artigo 489, parágrafo 1º do CPC, certo? Hipóteses em que a decisão judicial não é considerada fundamentada. Pessoal, isso aqui é um negocinho que tem que gravar, certo? Vai cair em prova. Tem uma inovação assim um pouquinho comprida, certo? Extensa, vai cair. Então, aqui, além da leitura, a gente vai verificar um entendimento, o raciocínio por trás das hipóteses em que a decisão judicial não se considera fundamentada, certo? Então, vamos lá, logo no inciso 1º, olha lá. Quando a decisão judicial limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, olha lá, ó, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inciso 2º, empregar conceitos jurídicos indeterminados. Olha lá de novo o raciocínio, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Então, pessoal, nessa leitura dos dois primeiros incisos, já percebemos que o grande problema é o seguinte: o juiz, ele cita um ato normativo. O juiz usa conceitos jurídicos indeterminados e não explica como isso se relaciona com o caso concreto. Então, nesses casos, a decisão judicial não será considerada fundamentada, tranquilo? Seguimos então aqui. Quando a decisão judicial invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Então aqui o juiz simplesmente cita lá um motivo que seria capaz de justificar qualquer decisão. Nesse caso também não será considerada fundamentada. Próximo, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Bom, juiz aqui, né, não enfrentou todos os argumentos. Gravou isso aqui, caiu na questão, tu acertou a questão. Tranquilo? Então, a gente entendeu o raciocínio, deu uma gravada nos pontos-chave, acertou a questão, beleza? Vamos para a próxima. Limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes. Olha lá de novo. Nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Aqui o juiz mais uma vez citou súmula, citou precedente e não ajustou, não relacionou com o caso concreto, tranquilo? E por último aqui, pessoal, quando a decisão judicial deixar de seguir, olha lá, súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Mais uma vez, repetindo, pessoal, é só gravar esse raciocínio, olha lá, sem demonstrar a existência de distinção no caso concreto em julgamento ou superação desse entendimento. Então, pessoal, essas hipóteses de fundamentação já caem muito quando for fazer uma prova que caia processo civil, vai cair bastante o 489. E não será diferente aqui em processo penal, pessoal. Porque o pacote de crime trouxe exatamente aquelas possibilidades para cá, para o código, e não foi em vão, vai cair em prova, beleza? Gravou bacana a fundamentação? Vamos aqui, remando para a beira, então, sobre a revogação da prisão preventiva, pessoal. Então, olha lá, falta de motivo justificante. A gente viu lá nos pressupostos, né, que o perigo libertatis, o perigo na liberdade do indivíduo se exterioriza, várias hipóteses lá. Então, faltou um motivo daqueles, olha lá, tanto que quando identifica,
o indivíduo, ele vai ser liberado. Ou seja, aqui, um outro exemplo, o indivíduo já não demonstra mais que irá fugir, não demonstra que irá mudar sua identidade. Faltou um motivo justificante, né? A prisão preventiva deverá ser revogada. Pessoal, aqui um outro ponto muito importante, com certeza vai vir em prova, que é uma inovação também, o dever de revisão periódica. O magistrado, o juiz, ele deverá revisar periodicamente sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva. E esse prazo é muito importante, pessoal. Olha lá, 90 dias, beleza? Velho, viu um prazo, abre o olho, certo? A questão vai mudar isso aqui para 60 dias, vai mudar para 120 dias. Um engano muito grande também vai mudar, olha isso aqui principal, olha, 3 meses. Pessoal, 90 dias não é 3 meses. Beleza? Dever de revisão periódica, 90 dias, grave isso aí, vai cair na tua prova, beleza? E aqui a gente vê também um ponto em que o aluno, sabendo a inovação, pode se confundir. Olha lá, pessoal. Possibilidade de revogação de ofício. Essa continua. Revogar a prisão preventiva, o magistrado pode de ofício, certo? Então aqui, certo, pessoal? Antes de fazer a última observação, a gente fez aqui nessa aula um grande resumo, um grande aparato de pontos que vão cair na prova de vocês. Não esqueçam de revisar a leitura da lei seca, isso é essencial, pessoal, essencial, certo? E prisão preventiva é um tema muito importante, um tema relativamente curto e que as bancas adoram cobrar. Vamos lá então, olha, lembrar da nossa principal informação, a informação que vai cair na tua prova. Olha lá, decretar prisão preventiva de ofício, não, pessoal, não. Ei, prisão preventiva não pode mais ser decretada de ofício, beleza? Porém, revogar continua tendo essa possibilidade de revogar de ofício. Bom, espero que vocês tenham aproveitado bastante aí, certo? Até uma próxima oportunidade. Até mais.